derivada, esse pedaço aqui, ele vai atuar. Então a gente vai ter um I, C beta gama, vou colocar aqui, aqui vamos ter um gama alfa, vou manter o gama alfa no lugar dele, beta gama. A gente não sabe ainda o que é esse gama alfa, né? Isso aqui eu não vou passar, eu não posso dizer que ele ficou múltiplo isso aqui, vou deixar ele no lugar dele. Depois nós vamos ter esse termo aqui, mais, né, gama alfa, aqui vai ficar gama mi, beta gama, isso aqui não tem problema, porque isso aqui é número, né, então eu vou botar aqui, gama mi, beta gama, aí vamos ter aqui o gama alfa, beta gama, de mi, vai ser tudo isso aqui atuando em S. Então esse termo aqui é basicamente o termo novo que vai sair a partir desses dois termos. Então, mantendo os três outros termos antigos. Então, esse termo aqui, o que a gente pode fazer para a gente eliminar esse problema? Esse termo que apareceu aqui, ele deixou essa derivada aqui. Então, esse termo aqui, se esse termo aqui vai cancelar alguém, ele deveria ter que cancelar, poderia cancelar esse termo aqui. Esse termo aqui está deixando para nós esse gama alfa, né, com essa matriz aqui, e isso aqui vai estar atuando diretamente em cima do supercampo. Então esse termo aqui, ele destrói alguma coisa? Não, né? O único jeito de cancelar seria esse termo aqui, ver o que ele pode fazer, o que a gente poderia ter nesse gama alfa, tá? Que poderia me eliminar esse termo. Então, introduzindo aqui essa derivada que ninguém vai mexer, o único problema, quer dizer, por que esse termo surgiu? Esse termo surgiu porque eu tenho uma relação de comutação não trivial entre a derivada gama e a derivada gama e a coordenada θ alfa, né? A coordenada θ. Então, o que eu poderia colocar aqui que pudesse vir a me eliminar esse termo aqui? Vamos ver aqui, a gente poderia pensar o gama, em princípio, é uma função. Poderia, a gente não, o efeito, vamos dizer, de derivada já está aqui. Então, o nosso gama deveria ser alguma coisa que tem um caráter de função. Se o nosso gama aqui fosse, ver que a gente tivesse um θ, né? Quer dizer, ele poderia ser uma função, poderia eventualmente ter um θ. Se ele tivesse um θ, não necessariamente vai ser o θ gama. Então, isso aqui daria um produto de dois gamas, quer dizer, daria um produto de dois θs. E a gente está precisando justamente eliminar, né? Quer dizer, esse termo tem que ser tal que a ação dele vai ser de eliminar esse θ. Então, essa derivada aqui, quando a gente escreveu, né, na verdade, essa derivada aqui, produziu dois termos, né? Produziu, tá certo, esse termo aqui que ficou, quer dizer, isso aqui mantém o caráter fermiônico e eu deveria ter, quer dizer, esse termo aqui poderia também se juntar àquele, porque esse termo que está mantendo o θ, né, está mantendo, não está atrapalhando esse termo aqui. Tá? Então, provavelmente o termo pior, né, é esse aqui. Se a gente puder gerar a partir desse termo, um termo desse tipo aqui, vamos ver aqui o seguinte. Aqui a gente comeu o θ, né? Tá certo. E aqui a gente não está comendo o θ. Esse C, a matriz, esse C não está multiplicando gama, né? Nós não estamos fazendo uma contração direta do C com gama. Se a gente estivesse fazendo a gente poderia pegar esse gama mi aí, se a gente pegasse esse gama alfa, se ele tiver uma derivada de mi, quer dizer, nada me impede de eu pegar esse gama alfa aqui como sendo alguma coisa que tenha a minha derivada de mi. Que aí eu geraria alguma, claro, que como esse termo aqui não tem índice espacial, deveria ter alguma coisa como um gama mi de mi. Aí poderia gerar alguma coisa com essa estrutura. E esse termo aqui não tem θ, como esse termo aqui, em princípio, também não deveria ter θ. Tem só a matriz de conjugação de carga, então teria a matriz de conjugação de carga aqui, atuando, vou precisar da matriz de conjugação de carga, vou precisar do gama mi de mi, para poder ver se eu elimino esse termo aqui, tá certo. E com isso, agora qual é a combinação que eu deveria fazer? Porque se esse meu gama alfa, essa matriz aqui, por exemplo, essa matriz aqui tem um índice, tá certo. Então, poderia ter um índice alfa aqui, esse gama
vezes eu tenho essa minha matriz. Quer dizer, o gama alfa, no final do dia, tem que se comportar como um espinor. Isso aqui tem um índice só. Então, eu teria que formar um espinor a partir dessa combinação aqui. Tá certo? Isso. Se nós colocarmos aqui, tá certo? Esse termo aqui é crucial, porque a gente não gostaria de fazer esse termo aqui. Esse termo aqui foi o termo que fez para nós. Esse termo aqui está fazendo caráter. Espera um instantinho só, pessoal, só dar uma olhadinha. Esse termo aqui é anticomutor. Esse termo aqui deu duas contribuições. Deu essa contribuição. Ah, peraí, eu estou esquecendo aqui uma outra coisinha, eu acho, certo? E quando a gente atuou com esse termo aqui, tá certo. Essa derivada, tá certo. Essa derivada aqui atuou diretamente nesse produto aqui, tá certo? E essa derivada aqui se desmembrou em dois, tá vendo? Tá certinho aqui. Aqui eu tenho beta gama de gama, aqui eu tenho beta alfa de alfa, tá certo? Então isso aqui está dando, então esse terminho aqui está dando para mim, ó, gama, esse beta gama de gama está dando o que nós precisamos, né? Aqui a gente tem beta alfa, isso aqui vai dar, esse é um pedacinho que vai dar o que é alfa. Que é alfa, tá? E esse pedacinho aqui, nós estamos fazendo, deixa eu falar, nós estamos fazendo isso aqui, que gama, epsilon alfa, que é alfa, essa é a transformação, tá certo? Então a gente botou isso aqui, pegou epsilon alfa, talvez fosse bom, basicamente pegou esse termo. Vamos fazer o seguinte, perdão, vamos incluir o epsilon aí, eu acho, deixa eu apagar aqui, deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu estou perdendo algum termo aqui. Vou pagar. Nós estamos com a seguinte situação. Nós queremos ver esse cara aqui, epsilon alfa, que é alfa, atuando, variação disso aqui, exatamente, atuando nisso aqui. Está sendo fácil, pessoal. Então a gente começou aqui. Delta S para nós é epsilon alfa e alfa S. E aí a gente vai pegar, vamos pegar uma derivada aqui de beta. Então, d beta de delta S, então delta S de d beta, delta de d beta S. Então vai dar dois termos aqui para nós, vai ficar menos epsilon alfa, como a gente já tinha colocado, e aí vamos ter aqui d alfa, d beta, atuando no que é alfa, que é I, C, alfa gama, gama, gama I, alfa gama, beta gama, DI. Então a gente ficou, menos epsilon alfa, então isso aqui é importante para nós, para a gente sempre poder fazer essa comparação. Então essa derivada aqui passa direto, aqui vai ficar I, C, alfa gama, D beta, D gama. Vamos fazer o seguinte, aqui eu já vou, tem um menos que saiu de lá, e vou trocar essas duas derivadas para poder a gente deixar o D gama, né, mais próximo, para poder formar o que é alfa direitinho. E aí fica C alfa gama D gama. Então eu vou trocar essas duas aqui, são duas coordenadas grasmanianas, então aqui fica gama beta e aqui vai voltar a ter um sinal mais. Depois, esse termo aqui vai passar para cá. Então vamos lá, você vai ficar menos epsilon alfa gama mi alfa gama. E aí essa derivada vai bater aqui, aí vai produzir um delta de beta gama. Vamos botar aqui gama. E vai ficar aqui o dmi atuando no S. E aí depois o termo final que vai ser menos epsilon alfa gama mi alfa gama beta gama. Aí de novo, eu pego esse d beta aqui. Vamos botar aqui. D beta. Beta gama. Está atuando em tudo que está à direita. Beta gama. DIS. Certo, pessoal? Essa derivada aqui, ela vai atuar nesse termo aqui. Só que esse termo aí vai se desdobrar em dois. Estava fazendo antes, acaba derivando só isso. Oi, pode falar. O termo do meio, você colocou o epsilon com dois índices. Aonde? O termo do meio. Tá certo, obrigado. Epsilon, obrigado. Gabriel, então
menos epsilon alfa, gama mi, alfa, gama. Tá certo. Esse epsilon alfa ficou aqui. A derivada beta do teta gama que fez esse beta aqui. Aqui era alfa gama. Fez esse gama virar beta, né? Perfeito. Isso mesmo. Então, só, obrigado por ter corrigido. Então, deixa eu recapitular. Quando eu passei esse termo do meio aqui, né? Esse termo do meio foi isso aqui. Foi essa derivada aqui, atuando aqui. Então, ficou menos epsilon alfa, gama mi, alfa, gama. Isso que é o d beta, teta gama, d mi, etc. Então, essa derivada aqui, ela já bateu aqui. E agora eu estou produzindo esse termo aqui, que é menos epsilon alfa, gama mi, alfa, gama, teta gama. Então, esse termo aqui já fiz isso. Essa derivada já absorveu esse teta e ficou batendo no s, tá certo? E aí agora é essa derivada passando direto pelo teta. Então, vai ter o sinal menos daqui, menos epsilon alfa, gama mi, alfa, gama. Aí vamos ter o teta gama, mas aí vai ficar mais, porque eu vou estar trazendo essa derivada para atuar diretamente aqui. Então, d mi, d beta. Tá certo? Então, não perdi termo nenhum, tá certo? Fica a derivada do primeiro, dois termos que saem da derivada do segundo. Tá, tudo tem que ter índice beta no final do dia. Então, aqui tem alfa, gama, beta, alfa, mi, beta, alfa, gama, mi, beta. Tá legal? Então, esse termo aqui está dentro do procedimento padrão. Ele está dando para nós esse termo aqui, d beta alfa, d beta s, perdão, d beta s, tem o epsilon alfa fatorando, então esse primeiro termo é o termo tensorial, que é o termo epsilon alfa e alfa s. Esse é o termo perfeito, né? Não tem nada a fazer, porque eu juntei esse cara aqui e ganhei exatamente o gerador alfa. Tá certo? Deixa eu apagar esse termo aqui. D beta S, né? Oi? D beta S, né? D beta S. Então, d beta S passou direitinho para o lado direito. E sobrou então esse termo aqui, que é menos epsilon alfa, gama mi, alfa beta, d mi, s. Então, esse termo aqui é o termo que está estragando o nosso caráter tensorial. Então, o que a gente tem que fazer, a nossa ideia então seria entrar com uma derivada nova. Então, a nossa ideia vai ser sair do d beta e chegar a uma, vamos chamar de derivada covariante beta, de tal maneira que o termo que eu vou jogar nela vai cancelar esse termo aqui. Tá certo? Então, esse termo aqui, ele perde um teta. Ele tem o epsilon, ele perde um teta e ele tem esse gama mi aqui. Tá joia? Então, vamos pensar o seguinte, o que a gente, vamos ter que acrescentar alguma coisa, mas o que foi fundamental aí? Foi a passagem, né, dessa derivada por esse teta aqui. Perfeito. Se nós fizermos uma modificação, e outra coisa, o nosso Q, ele satisfaz uma regra de derivada, porque ele é um operador diferencial dos dois lados, tanto do lado do x' como do lado do teta. Então a gente já viu, ele satisfaz a regra de Leibniz. Então o Q e o D tem que satisfazer a regra de Leibniz também, tem que ser um operador de derivada, que vai satisfazer a regra de Leibniz. O Q satisfaz a regra de Leibniz. Então, se a gente pegar, e a diferença entre o D pequeno, né, o D beta e o D beta, é que vai aparecer esse termo aqui. Esse termo aqui vem exatamente da derivada do gerador. O nosso gerador tem essa estrutura aqui, no segundo termo, mas com um teta. E aqui, esse teta desapareceu. Por que esse teta aqui pode estar desaparecendo? Né? Se nós tivermos se a gente olhar para essa expressão desse modo aqui, ΔS, nós tínhamos escrito assim, I comutador, botamos assim, I epsilon alfa, comutador de Q alfa com o S. A gente tinha essa relação aqui, comutador de Q alfa com S. Se nós quisermos definir uma derivada covariante, vamos pensar assim, a derivada covariante, então a gente já viu o seguinte, que se eu pegar a derivada usual, ela não satisfaz a essa regra, porque ele não se transforma como tensor. Vamos dizer o seguinte, que nós já tenhamos feito a passagem da derivada
covariante d beta para uma derivada covariante d beta, que eu ainda não sei quem é. Mas o que eu sei? Eu sei que quando a gente define uma derivada covariante, a derivada covariante atuando no tensor, ela também deve se transformar como um tensor. Então, d beta S deve, né, por construção da derivada covariante, se comportar. Estou fazendo isso para a gente não ficar na tentativa como um tensor. É o procedimento usual que a gente faz. Quando a gente impõe, por exemplo, lá no Yang-Mills, a gente coloca a derivada covariante, a gente define justamente a derivada covariante do campo, né, para que ela se transforme exatamente como o campo se transforma. E a partir da transformação do campo e da própria derivada que a gente impõe, que ela também seja um tensor do grupo de Gauge, a gente tira a transformação da conexão, tira a transformação do campo de Yang-Mills. Então a gente está dizendo, eu não sei quem é a derivada covariante, não sei quem é a derivada covariante, mas eu vou introduzir e vou impor que ela se transforme desse modo aqui. Então, se ela é uma... Deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui eu vou deixar aqui, porque eu posso precisar. Vou voltar para cá para cima. Então, o que eu estou querendo é o seguinte, que a variação de d beta, que eu não sei quem é essa, se transforme desse modo aqui. I epsilon alfa, que é alfa, anticomutador do d beta S. Que computador, tá certo? Então vamos ver aqui, se a gente olhar para esse lado aqui, vamos escrever aquela relação do lado direito assim. Então estou impondo isso aqui, tá? Então, só para reafirmar. Nós estamos impondo que a derivada covariante tem que ser tal que a derivada covariante do tensor seja um tensor, ou seja, a derivada covariante do supercampo seja um supercampo. Não precisamos fazer isso na derivada espacial por quê? Porque a derivada espacial automaticamente comuta com esses dois caras aqui. Isso aqui é escrito assim, I epsilon alfa, que é alfa d beta S, menos I epsilon alfa d beta S, que é alfa. Então, aqui é o computador desse cara, d beta S aqui, que é alfa. Então, a gente vai ter... Tá legal. Então, o que a gente está vendo aqui é que esses dois operadores, o que eu precisaria fazer aqui? Eu precisaria que se a gente definir, quer dizer, se nós imaginar essas duas derivadas, quer dizer, o Q beta, né? O Q alfa com o Q beta, nós tínhamos calculado, dava aquele fator menos 2, gama mi, menos 2, gama mi C alfa beta de mi. Era o nosso comutador dos Qs, o anticomutador dos Qs. Se eu consigo, né? Pensando aqui nessa, quer dizer, essa transformação aqui, quer dizer, quando a gente está pegando esse comutador aqui, esse carinha, quer dizer, vamos pensar que esse cara assim, apagar isso aqui. Então, d beta S, perdão, você tem que sempre atuar numa função teste. D beta S, que é alfa. Então, o que a gente tem aqui é isso aqui. O que eu preciso ter é que essa derivada, eu consiga juntar essa derivada aqui, quer dizer, esse Q alfa aqui, com esse epsilon alfa aqui. Então, esse termo aqui eu posso escrever assim, ele é d beta Q alfa, mais S, vamos supor que S seja bosônico, mais S d beta Q alfa. E essa derivada aqui, não está certo. Esse Q alfa aqui está atuando em tudo que está à direita também. De novo, vamos pensar aqui. Então, deixa eu escrever aqui. Então, eu vou voltar aqui só para depois limpar tudo direitinho. Eu estou só raciocinando com vocês. Então, esse termo aqui, como isso aqui está escrito da forma de um comutador, isso aqui é I epsilon alfa, Q alfa, de beta S. Depois, esse Q é um operador diferencial. Então, eu posso escrever aqui menos I epsilon alfa d beta Q alfa S. Então, o que isso está me dizendo? Quer dizer, eu estou usando o fato de que esse operador é fermiônico, que esse operador é fermiônico. Então, esse cara vai atuar em tudo que está à direita. Nós estamos olhando para o lado direito como um computador. Então, esse cara aqui vai atuar em cima desse
depois ele vai passar por esse e vai vir para cá. Então deu esses dois termos aqui. E esse aqui é a mesma coisa. Então nós estamos produzindo aqui menos I epsilon alfa d beta, que é alfa, e aqui temos I epsilon alfa, que é alfa d beta. Tá? E aqui nós temos esse termo aqui, que é epsilon alfa, eu posso jogar. Então esse d beta aqui, eu vou juntar esse termo aqui. Então esse termo que seria o termo que tem o meu supercampo é epsilon alfa, aqui, portanto, S está certo. Então esse epsilon alfa aqui, se ele se juntar, então, esse termo aqui poderia estar sendo ruim, né? Porque vai estar, se nós tivermos esses dois termos aqui, esse termo aqui é epsilon alfa, que é alfa, epsilon alfa, então aqui produzir epsilon alfa, que é alfa d beta que é alfa. Esse aqui com sinal menos, esse aqui com sinal menos. E depois nós produzimos esse termo aqui, menos I epsilon alfa. Tá, então, onde é que nós vamos estar? O que isso aí pode estar me sugerindo? Eu deveria ter, no final, né, deveria sobrar para nós, dessa regra de transformação aí, seria o comutador, né, quer dizer, que a gente tem lá o comutador de que alfa com d beta. Esse termo aqui, ele tem essa, eu tenho aqui menos I epsilon alfa, e aqui nós produzimos esse anticomutador, epsilon aqui alfa, d beta, então nós temos esse anticomutador aqui, todos os dois termos aqui estão atuando no S, isso, d beta aqui alfa S, tá? Acho que isso não é S, tá? Então esse termo aqui, alfa d beta, alfa, e alfa d beta. Então esse termo aqui é a junção desse termo com esse termo aqui. E esses dois termos aqui que sobram, quer dizer, esse termo aqui tem a transformação do meu supercampo, que é alfa S, e aqui eu tenho esse termo aqui, tá certo, esse termo aqui, esse que é alfa, está atuando em nada, né? Porque o S, né, vamos dizer, esse carinha que atua nesse, d beta, que é alfa. S d beta que é alfa. Então esse cara aqui está atuando em nada, está atuando em identidade. Então esse termo, como são operadores diferenciais, dá zero. Sobra para nós esse termo aqui. Então esse epsilon alfa anticomuta aqui. Então eu vou ter que d beta de epsilon alfa, que é alfa, então isso aqui vai me dar d beta do delta S. Então está me dizendo que a variação, quer dizer, a variação da derivada vai se transformar como a derivada da variação. Então, depois dessa confusão que eu fiz aqui, deixa eu só recapitular com vocês, acho melhor a gente seguir esse caminho. A derivada do supercampo tem que ser um supercampo, então ela tem que seguir esse padrão de transformação. Então a gente impõe esse padrão de transformação colocando aqui esse comutador. Só que aqui, em vez de botar um S, eu estou botando agora o d beta S. Aí a gente desenvolve esse comutador, levando em conta que o operador Q e o operador D são diferenciais, eles vão satisfazer a regra de Leibniz. Então eu vou passar pensando que sempre são operadores que estão atuando em tudo que está à direita. Então eu desenvolvo esse termo aqui, esse termo aqui termina com o Q atuando em nada, atuando na identidade. Então esse termo aqui é zero, porque esse operador é meramente diferencial. Esse termo aqui, isso aqui depois pode anticomputar, então eu estou escrevendo que isso aqui é a derivada, quer dizer, a variação da derivada é a derivada da variação. Então, isso aqui me dá o caráter tensorial do campo, e esse termo aqui, então, eu deveria impor que seria zero, porque esse termo aqui, na verdade, deve ser o termo que está gerando aquele termo. Então, vamos ver se a gente pode fazer a seguinte, a partir disso, a gente tira a seguinte ideia, o seguinte tipo. Nós colocamos, quer dizer, a gente precisa construir um operador de beta que anticomute com o gerador real. Nossa ideia vai ser essa aqui, quer dizer, essa é uma proposta, derivada por variante é alguma coisa que a gente define para fazer um trabalho para nós. Então, o que a gente está propondo aqui é que se, quer dizer, a partir desse desenvolvimento aqui, eu vi que a condição boa seria definir uma derivada covariante que anticomute com Q alfa. A derivada covariante tem que ser um operador que satisfaz a regra de Leibniz. O Q alfa já satisfaz uma regra de Leibniz. Então a gente está impondo essa condição aqui deve, quer dizer, essa condição que garante o
caráter de supercampo do objeto, né, ou da grandeza de delta S. Então a gente está dizendo isso. Se eu quiser derivar, uma boa sugestão seria pegar essa derivada com essa anticommutação. Só finalizando aqui, então, vou botar a nossa expressão aqui. Acho que esse caminho aqui ficou meio na tentativa e erro. Acho que aquele caminho ali é mais sistemático, de acordo com o que a gente faz em teoria de rede. Então a gente está conseguindo calcular aqui a nossa expressão, que é alfa. E agora vamos ver a expressão do delta. Então a gente tem que fazer alguma coisa que tal que esse termo aqui anticomute com esse aqui. Claro que essa derivada aqui sempre vai anticomutar com uma derivada desse tipo, sempre com uma derivada fermiônica, sempre anticommuta com uma derivada fermiônica. Esse termo aqui, quando a derivada atua nele, produz aquele termo constante. E depois esse termo com esse mesmo termo anticommuta. Então, a proposta que a gente pode fazer aqui, vamos checar se está certo daqui a pouco, é colocar aqui a mesma estrutura, colocar aqui um sinal menos. Mas a pergunta é: isso aqui, porque esse termo aqui atuando nesse, esse termo aqui atuando nesse, a gente vai poderá cancelar um ponto. Esses termos anticommutam, esses termos anticommutam. A questão é ver se esses dois termos, esse termo aqui atuando nesse e esse termo aqui, deverá produzir exatamente o termo que me come o θ e que me sobra um gama mi dB. Essa é a proposta. Só para limpar a cabeça de vocês, porque eu fiz muita confusão, é lembrar que a melhor maneira de ver a derivada covariante, então, é impondo que a derivada covariante do objeto que eu estou analisando também tem a mesma transformação do objeto que eu estou analisando. Então, fazendo isso e usando as regras de comutação, a regra de Leibniz, e tendo cuidado com as derivadas, claro que aí a gente viu que a melhor solução seria definir uma derivada covariante que seja um operador anticomutante. Se eu só resumir tudo, porque a relação que ficou no final do dia foi essa aqui. Basicamente, o que a gente tem é isso aqui. A variação do meu supercampo. Então, se a gente escrever isso no espaço de coordenadas, a variação do meu supercampo é ΔS igual a epsilon alfa, que é alfa S. Se eu agora aplico a derivada de beta do ΔS, isso aqui vai ficar d beta epsilon alfa Q alfa S. Estou aplicando essa derivada dos dois lados. Essa derivada é derivada fermiônica mais a derivada bosônica. Então, a derivada da variação é a variação da derivada. Como eu tenho uma derivada espacial, isso vale para a derivada espacial, isso vale para a derivada fermiônica, esse termo aqui pode ser escrito como sendo a variação do dβ. A derivada da variação é a variação da derivada, mesmo para a derivada covariante. E aí aqui, eu posso escrever esse termo aqui assim, menos epsilon alfa d beta que alfa S. Aí agora, se a gente fizer o que nós estamos dizendo, se eu definir essa derivada, se nós acharmos uma expressão para essa derivada que anticomute com esse cara, isso aqui volta a ser epsilon alfa que alfa d beta S. E isso aqui é o nosso delta. Então, isso aqui é o nosso delta de d beta S. Então, esse caminho aqui fica mais fácil à luz desse aqui. A gente entendeu que a gente deve anticommutar esses dois objetos. E aí a gente pega a relação, tira a derivada covariante de ambos os lados, e aqui nesse ponto a gente usa que essa derivada e esse gerador anticommutam. E aí a gente obtém aquilo que a gente gostaria de obter às custas da derivada covariante. Então a gente está propondo essa expressão aqui, essa expressão agora é só um cheque rápido para ver se essa expressão satisfaz a essa imposição que nós estamos colocando, certo?
Então, show, deixa eu passar, depois a gente vai. Então, é meio-dia, dá um intervalinho até meio-dia e 10 e a gente vai até 1h, certo? Queria só terminar agora com uma parte um pouquinho mais delicada, que é a parte da passagem dessa notação para a notação de Van der Waals. Os trabalhos originais de Salange e Tracidi foram feitos nessa notação, nessa formulação, que eu acho mais, assim, mais até didática. Depois, porque quando você passa para o Van der Waals, tem uma porção de coisas que são propriedades de representação. E aí, quem está menos avisado, acaba confundindo a propriedade da representação com a estrutura da supersimetria. Então, essa reformulação ela é mais limpa, ela é independente de representação. E isso é melhor. Em qualquer espaço-tempo, eu posso usar isso. Se eu tenho uma coisa que é dependente da representação, quando eu mudo de dimensão, a álgebra espinorial mudando, a categoria de espinores mudando, eu posso não ter a mesma facilidade. É por isso que eu estou fazendo a coisa nessa formulação, que é um pouco superabundante, mas que em 4 dimensões a gente vai poder simplificar. Mas eu quero simplificar depois da gente ver a estrutura geral. Bom, essa que é a ideia. Daí, 15 minutinhos, 10 minutos, 15 a gente volta, tá bom?